Vencendo a vontade de morrer. Que coisa, né, irmãos? Quem já teve essa experiência? Gente, abra a tua Bíblia aí no primeiro livro de Reis. Vamos encontrar aqui Elias, esse poderoso profeta, que por acaso pediu para morrer, mas nem morreu, ele morreu, foi arrebatado. Olha que bênção, irmãos, que coisa importante de se lembrar, né? Eu quero que vocês leiam de 1 Reis, o capítulo de número 4, o versículo, melhor dizendo, de número 4, porém, quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, só para a gente conhecer aqui o contexto desse texto. O versículo 4 de 1 Reis diz assim, na NVI diz assim: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Mas que coisa interessante, não é? Alguém em que o próprio livro de Tiago diz que Elias era um homem como nós, e ninguém tem coragem de realmente se comparar a Elias, uma figura marcante demais na história do povo de Deus, porém teve essa experiência. Irmãos, o que está acontecendo com Elias aqui? Se você for ler o capítulo 18 de Elias, você vai ver aquela grande vitória, aquele culto cheio de avivadaço a si mesmo, o povo vendo a manifestação do poder de Deus, o fogo descendo do céu, consumindo o holocausto, foi aquela maravilha. De repente, estranhamente, aquele homem audacioso, aquele homem forte, aquele homem que desafiou o rei, desafiou os profetas de Baal, desafiou Jezabel, recebe um bilhetinho de ameaça. Olhe só para o capítulo de número 19, os primeiros versículos aí de Reis. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, olha o recadinho que ele recebeu, versículo de número 2. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhes: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Olha o que acontece com Elias, irmãos. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo. E aí o versículo que nós lemos: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de giesta, sentou-se debaixo dele, orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Interessante, não é? Como que a gente, e Elias era um homem como nós, essa é a parte que eu gosto, desse Elias aqui eu me identifico, mas é aquele Elias poderoso que mandou parar a chuva, ou então que desceu o fogo do céu, a gente tem mais um pouco de dificuldade. Mas queridos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com Elias é uma coisa muito comum com todos nós. Há momentos que nós estamos muito estimulados a viver, a vencer, mas de repente, do nada, somos tomados por algo depressivo, algo desanimador, sempre em cima de uma ameaça, sempre em cima de uma notícia ruim, sempre em cima de uma decepção. A Bíblia não diz, mas provavelmente Elias estava aqui se sentindo muito decepcionado, porque depois daquele momento glorioso, você pode olhar que momento foi esse no capítulo 18 de 1 Reis. Elias se vê só, a impressão que eu tenho
é que Elias imaginou que toda a nação de Israel iria junto com ele, não só ter aquele momento de culto, mas a partir dali, eles iam se avivar, iam tirar aquele rei corrupto do trono, iam tirar aquela rainha feiticeira do trono, mas não, de repente, todo mundo foi para casa e Elias se viu sozinho. Aquele momento de alvoroço acabou. Aí Elias recebe esse bilhetinho de Jezabel. Ele olha em volta, ele chega até a dizer, se você for ver o drama de Elias mais para frente, quando Deus pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele fala: Senhor, só eu fiquei, eu estou sozinho. Então, é interessante o grande desânimo e a grande decepção que Elias está vivendo. Mas veja que coisa interessante. Ele pede a morte para Deus. Eu falei assim: Elias, você pediu a morte para Deus, então deixasse Jezabel te matar, não precisava fugir. Não é bem assim, irmãos. Quando nós estamos envolvidos com esses sentimentos, pelo menos algumas informações que se dão, a pessoa não está querendo tirar a vida dele, ele está querendo acabar com a dor, com a decepção. Então, é muito interessante sabermos disso, porque se Elias realmente estivesse no seu interior querendo a morte, era só ele se deixar ser capturado. Era só ele se deixar ser capturado. Mas não, a angústia dele fez ele chegar em um momento assim, que ele não toma nenhuma atitude, mas ele faz uma oração que eu sei que você já fez. Eu sei que muitos já fizeram. Senhor, tira a minha vida, pedindo para Deus, que é um pedido, não um bom pedido, mas é um pedido lícito a se fazer quando pedimos para Deus. Mas, queridos, precisamos vencer isso. Por quê? Porque a vida é a grande bênção de Deus, é a grande dádiva de Deus, é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou o caminho, a verdade e a morte. São Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte, mas isso é ele. A morte é apresentado na Bíblia como o último inimigo a ser vencido. Então, quando Elias está nessa situação, ele deixa bem claro assim: eu quero que morra essa angústia, eu quero que morra essa dor, eu quero que morra aquilo que está me afligindo. Mas as pessoas perdem um pouco. O que provoca o suicídio? A pessoa perde um pouco a mão nisso e acaba, muitas vezes, fazendo o que a gente já foi testemunha, e muita gente aqui conhece, ou um ou outro, quem não teve um amigo, um parente que passou por essa terrível experiência, né, de ter tirado a sua própria vida. Mas o certo, irmãos, é de que a Bíblia então vai nos dar direção para a gente vencer isso. É algo comum, não é? É algo comum, é algo que passa no coração dos Elias. E todos nós nos identificamos, porque a própria Bíblia vai dizer que Elias era um homem como nós. Olha o que a Bíblia por onde a Bíblia vai nos levar, irmãos, para vencermos esses momentos críticos das nossas vidas. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, por favor. Versículo 16, 17 e 18. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Essas expressões, irmãos, parece que a Bíblia deixa bem claro que é possível. A Bíblia não manda que nós façamos nada que Deus não nos capacite em fazê-lo. Então, olhe para essas expressões bíblicas de 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 16 vai nos trazer a seguinte informação: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores,
Portanto, suplico que sejam meus imitadores. Por esta razão, não, eu estou lendo errado, deve ser 2 Coríntios, desculpa, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, não é esse texto não. 2 Coríntios 4, vamos ver se eu acertei. É 2 Coríntios, perdão. É 2 Coríntios. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha o que a Bíblia vai dizer: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, olha que lindo, irmãos, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo chega até a ironizar, irmãos, que o que passamos por aqui, Paulo tem a audácia de dizer que é a nossa leve e momentânea. Quando você vai ver as leves e momentâneas dificuldades que Paulo passou, você fala, eu não aguentaria. Mas o que Paulo está dizendo aqui, eu falo assim, olha, calma, isso não é comparado com o que nós vamos receber na glória. Aqui, nós estamos, conforme eu preguei domingo, não é? Nós estamos passando por tribulações e por opressões, mas isso está produzindo algo em nós. Irmãos, que maravilha isso. A Bíblia vai dizer que a gente precisa vencer o desânimo, que sempre vai nos levar a esta vontade enorme de então matar o desânimo. E a gente acha que a morte poderia fazer isso. Queridos, a Bíblia vai, por isso não desfalecemos. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18. Ele começa, só quero destacar o versículo de número 1 de Lucas, só para vocês terem uma ideia. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, a gente precisa tratar muito com Deus as nossas coisas. A gente precisa falar, nós temos muito assunto. Não, porque nós temos muito que conversar com Deus. Por quê? Porque nós estamos sendo quase todos os dias ameaçados a desfalecer, a desistir, a desanimar e chegar ao absurdo que Elias chegou. Ah, Senhor, tira a minha vida. Ironicamente, a Bíblia deixa bem claro que Elias não foi atendido por Deus, nem ali naquele momento de crise e muito menos depois. Elias é um dos 2 personagens do Antigo Testamento que não experimentou a morte, Elias e Enoque. Os 2 personagens que a Bíblia diz, Enoque, a Bíblia diz que ele foi trasladado, e Elias subiu aos céus num redemoinho, sendo envolvido ali com aquele redemoinho, e um carro de fogo veio acompanhar Elias e levou até o céu. Tanto é que existe uma lenda em volta de Elias, já existia na época de Jesus, que Elias haveria de aparecer no meio do povo de Deus, e essa lenda ainda se encontra até hoje. Muito bem, irmãos, então o que a gente percebe? A gente percebe de que a vontade, o desânimo, o desfalecimento, ele tem um caminho bíblico para seguir. Agora abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 12. O capítulo 12 de Hebreus, ele começa nos 3 versículos, nos fazendo lembrar de todos aqueles nomes que foram escritos no capítulo 11, que é o capítulo da fé, né? O capítulo dos heróis da fé. Quando você abre Hebreus, capítulo de número 12, você vai encontrar essa exortação aqui para nós. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12. Portanto, nós,
uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Vocês querem saber que testemunhas são essas? Todos os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Aí Paulo vem dizendo, ou melhor, o escritor de Hebreus vem dizendo assim: tão grande, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Irmãos, preste atenção nisso, no que a Bíblia vai dizer agora. Versículo de número 2: tendo os olhos voltados, ou tendo os olhos fitos, conforme diz algumas Bíblias, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que chama a nossa atenção para Cristo? Por conta dessa realidade enfrentada por Jesus. Olhe, continue lendo aí o versículo de número 2. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono. Assentou-se, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não se cansem e nem desanimem. Que maravilha, irmãos. Por quê? Porque nós somos desafiados a olhar para o lado certo. Vencer a vontade de morrer é olhar para a vida, é olhar para Jesus, é olhar que Jesus suportou tudo isso, para que de maneira nenhuma eu colocasse a morte como uma opção para a solução do meu desânimo, da minha angústia, ou do meu momento de Elias. Elias, irmãos, falou: Deus, basta, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor que meus antepassados. Elias está falando assim, os familiares dele viveram num período de muito desânimo do povo de Israel, e agora ele estava vivendo a mesma situação. Aí Elias foi dormir. Eu acho que Elias esperava assim, né? Fechar os olhos aqui e dormir, quando acordasse, já estava na glória. Agora, irmãos, a Bíblia então vai deixar bem claro essa questão da gente considerar o que Jesus fez por nós. Considerar isso. E não tirarmos os nossos olhos do autor e consumador da vida. Aquele que Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, que tudo eu posso nele, quando ele me fortalece. Irmãos, existem recursos inesgotáveis, quando nós realmente entramos em contato com o que a Bíblia vai nos direcionar. Olha só o que Deus fez com Elias. Volte lá para o capítulo de número 19, por favor, de 1 Reis, para a gente concluir. A Bíblia diz assim, ó, 1 Reis, vamos lá. Deus começa um diálogo com Elias ali, irmãos. Ele começa dizendo assim, olha aí, por favor. Deixa eu achar 1 Reis aqui, porque não está escrito no meu esboço isso. 1 Reis 19, tá? Deus vai chegar a perguntar para Elias assim. Depois disso, versículo de número 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Foi dormir. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois a sua viagem será muito longa. Elias, tem muito caminho para trilhar. Elias queria encerrar ali, irmãos. Mas, irmãos, tem muito caminho para trilhar. Deixa com Deus o final da nossa jornada. Mas tem uma coisa, um detalhe aqui. Elias foi desafiado a tomar uma atitude. Deus não socou a comida na boca de Elias.
Deus ordenou através do anjo: coma. Elias vai e come o alimento dos céus, aquele alimento que faz você suportar as intempéries da vida, o pão da vida, a água da vida. A Bíblia diz, irmãos, que se você for seguir a leitura aqui, que Elias, com aquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites, o recordista. Jesus, a Bíblia diz que ele teve fome. Elias foi um dos recordistas. E a Bíblia então desafia Elias a comer, a se levantar, a enfrentar o seu desejo de morrer. Comum, tá? Não pense que Deus está decepcionado contigo, porque isso já passou pelo seu coração. Você, alguns, já até literalmente tentaram fazer isso, mas Deus não permitiu. Você está aqui, você está assistindo essa mensagem. Por quê? Porque tem um caminho longo. A estrada é longa, é Deus que vai colocar o ponto final. Mas como você vai fazer isso? Como você vai vencer? Ouvindo o que Deus mandou que Elias fizesse. Levanta, se alimente. Como você vai se alimentar hoje? Palavra de Deus, vida com Deus, testemunho da sua vida com Deus, oração. Irmãos, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a se envolver uns com os outros, começamos a ajudar uns aos outros e seguimos em frente. De repente, estamos sem nenhum esforço, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que se apresentou para nós como Ele é o alfa, Ele é o começo, Ele é o fim. Não sou eu, não é o meu desânimo, não é a minha vontade, é a vontade do alfa e do ômega, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos?